Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que toda vez o pessoal pergunta pra mim. Até na última jornada eu falei um pouco sobre isso e algumas pessoas pediram pra eu me aprofundar mais. Então eu vim falar sobre a grande questão de Lu, minha vida parece que tá bloqueada, parece que tá travada, o que tá acontecendo. E por mais que a gente pense que não existem explicações, que tudo é por acaso, coincidência, na verdade existe sim explicação espiritual, mental e física para isso estar acontecendo. Principalmente quando a gente fala de mediunidade, né? Eu falo muito de mediunidade aqui e a mediunidade em si, a falta de desenvolvimento mediúnico tá muito ligado à falta de despertar espiritual mesmo, a falta de desenvolvimento mental, assim, de compreensão do universo, as leis que regem, né, o nosso universo e também a nossa faixa vibracional. Então tudo isso está interligado e acaba atrapalhando mesmo. Antes da gente ir pro vídeo, já dá o like aqui embaixo pra você não esquecer, se inscreve se ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender eu vou entrar bem resumidamente pra quem ainda não conhece, pra quem nunca ouviu falar sobre isso, mas eu precisaria de um vídeo de umas 3 horas para poder me aprofundar nesse tema, então eu vou falar por cima. A gente precisa compreender sobre as faixas vibracionais. Essas faixas vibracionais são elas que fazem tudo acontecer ou não acontecer. Quando a gente está abaixo de 200, do nível 200 dessa faixa, imagina um triângulo, tá? Nesse triângulo tem aqui nível 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, né? Se a gente está abaixo do nível 200 dessa escala, né, desse triângulo, dessa faixa vibracional, a gente entra num processo de contração. Então a gente começa a ter muita dificuldade de materialização. Por quê? Por exemplo, o que está abaixo da escala 200, medo, raiva, inveja, são esses sentimentos, essas emoções que estão abaixo da escala de 200. Então são sensações, emoções que te fazem ficar preso num processo que não vai te ajudar em nada. Então você tá ali pensando, putz, eu quero realizar tal coisa, aí vem uma sensação de medo. Ah, mas será que eu vou conseguir? Ah, mas será que não vai ser muito difícil? Mas será que isso é pra mim? Mas a minha mãe me ensinou que isso não é pra gente querer. Então a gente acaba saindo de um processo de que a gente estava começando a querer algo para nossa vida e aí a gente joga um balde de água fria. Então, por mais que a gente não perceba, somos nós mesmos que acabamos criando esse processo na nossa vida, entende? Com esses pensamentos e tudo mais, porque a gente vai atrair seres, situações que estão vibrando nessa mesma faixa vibracional. Então, a primeira coisa que você precisa entender é compreender qual o teor de pensamentos que está acontecendo na sua vivência. Então, você está tendo pensamentos de medo, de raiva, então às vezes eu entro num processo de ficar revoltada com alguém, ficar revoltada com alguma situação, então eu tô entrando no processo de raiva, que está abaixo do nível 200. Então, será que isso tá me ajudando mesmo? Será que não é melhor eu me desligar dessa situação para eu poder vibrar em outro padrão, talvez de aceitação, de alegria, que vão me trazer muito mais frutos do que ficar vibrando na raiva? Então ter essa consciência ajuda muito você a perceber que às vezes é você que está criando essa própria situação na sua vida, e aí você consegue sair desse padrão, tá? Não é fácil no começo, quando a gente está muito ali interligado em algo, em alguma crença, em algo que a gente está criando na nossa vida há muito tempo, mas o mais importante é tomar consciência de que isso está acontecendo. Quando a gente ultrapassa o nível 400 nessa escala, essa escala vai até 1000. Quando a gente ultrapassa o nível 400, a gente entra num estado de expansão. Então, o nível 400 é alegria, aceitação, paz, então é só coisa boa, né? Gratidão. Então, quando a gente entra nesse estado, né, de vibrar e pensar, né, pensar e sentir gratidão, aceitação, alegria, é como se a vida, ela tá em expansão. Então a vida, cada passo que a gente dá, a vida dá mais 5 pra gente. Então as coisas ficam mais fáceis. Você pensa numa coisa que você quer, ela já tá acontecendo. A vida começa a mover os pauzinhos, fica mais fácil pra você realizar o que você quer, e aí você acelera o processo. Então, eu quero comprar o carro X.
mas você tá num processo de contração. Então vai demorar muito tempo. Às vezes tem gente que demora 10 anos para conseguir realizar aquele desejo. Quando você entra no estágio de expansão, né, de começa a vibrar ali no certo, pensa o que você quer, sente o que você quer, cria o que você quer, né? Aí quando você entra nesse estágio, aí você consegue, eu quero um carro. E aí em pouco tempo a vida já vai criando situações para você realizar esse desejo da melhor forma possível. Então é legal a gente compreender que não é algo sem explicação. Existe uma explicação. Tá acontecendo X e você tá atraindo X. Então se você quer atrair Y, você precisa mudar a sua vibração através dos pensamentos, né? E através do sentimento. E algumas pessoas podem ficar na dúvida, tipo assim, Lu, mas se eu quero isso pra minha vida, por que eu tô criando o contrário, né? Por que toda vez eu vou até onde eu quero e eu entro no processo de autossabotagem, por exemplo? Porque existem várias crenças, né? A gente só tem acesso a 5% da nossa mente consciente. Então imagina o tanto de coisa que tem na sua mente inconsciente, que é justamente a mente que cria as coisas que estão acontecendo com você. Então, esses 95% regem a sua realidade. Enquanto você não muda essas crenças, você vai continuar criando aquilo que você não quer. Então, por exemplo, você cresceu numa casa com uma família mais simples, talvez, que acreditava que dinheiro era uma coisa que deturpava o homem, que era mais fácil você encontrar, sei lá, uma agulha no palheiro do que um rico ir pro céu, né? A gente cresceu com essas crenças. Então você tem essas crenças dentro de você. E toda vez que você for na direção do que você realmente quer, você vai vibrar onde? No medo? Porque se eu tô indo em direção de ser rico, mas eu aprendi e eu acredito que é mais fácil encontrar uma agulha no palheiro do que um rico ir pro céu, eu não quero ser rico, eu quero continuar pobre, porque pelo menos eu vou pro céu. Então são crenças que não têm fundamento, mas você vai lá e acredita. Na verdade tem fundamento, né? Mas a gente precisa ressignificar. Então peraí, tudo bem, é mais fácil encontrar uma agulha no palheiro do que um rico ir pro céu. Mas por quê? Será que é porque existem pessoas que têm dinheiro, que acabam se perdendo aí nesse mundo? Mas será que isso vai acontecer comigo? Se eu continuar atento, se eu continuar ali sendo uma pessoa legal, procurando ser uma pessoa melhor, será que o problema realmente tá no dinheiro? Ou tá na pessoa rica que quer ser melhor do que as outras, assim como existem pessoas pobres que também querem fazer isso? Então você vai ressignificando essas crenças que vão surgindo em você. E onde que você vai acessar essas crenças? Quando você for confrontar, quando você for em direção do que você realmente quer. Por isso que eu vou te dar as 4 dicas agora para você começar a expandir, né? Entrar no processo de expansão e não de contração que tá bloqueando a sua vida. Bom, o primeiro passo é, se você em algum momento da sua vida você pensa, putz, naquele momento eu tava bem, as coisas estavam andando e aí de repente parou. Então tenta voltar nesse momento, tá? Isso só caso você sinta isso. Se você falar, não, Lu, minha vida inteira foi assim. O que eu acho difícil porque a gente tem momentos e momentos, né? Mas então tenta voltar nesse momento onde a sua vida deu uma travada. Tenta entender o que estava acontecendo ali. Não fique se apegando, porque eu recebo muita mensagem, né, gente? E tem muita gente que fala assim, Lu, eu acho que alguém fez um trabalho pra mim, não é possível, deve ser algum obsessor. E às vezes não, na maioria das vezes não é isso. Às vezes foi alguma coisa que ativou uma crença limitante, foi alguma situação que te deu, sabe, um estalo ali negativo e você travou. Então tenta voltar nesse momento e tenta reconhecer ali o que pode ter te travado, o que pode ter te engatilhado, né, te dado um gatilho para você entrar nesse processo. E a partir desse momento que você encontrar o que aconteceu ali, você traz para consciência e aí fica mais fácil passar por isso, né, e não entrar nesse processo de novo. O segundo passo, né, que pra mim, assim, foi um dos que mais fizeram diferença na minha vida, eu até contei pros despertandos lá no curso do Despertar, que quando eu queria criar esse curso, né, o curso do Despertar da Mediunidade, por muito tempo, eu fiquei uns 4 anos planejando, fazendo tudo mais.
E aí um dia eu tava fazendo terapia e a minha terapeuta falou assim, Lu, qual é a primeira coisa que você tem que fazer pra esse curso? Aí eu falei, eu preciso gravar a aula de boas-vindas, né, pra colocar lá e poder colocar o curso no ar. E aí ela falou, então grava a aula de boas-vindas. Aí eu, mas não precisa fazer mais nada? Não, só faz isso. E aí eu gravei a aula de boas-vindas, que não era nada, assim, foi um vídeo de, sei lá, 5 minutos, né, explicando como que ia ser o curso e tudo mais. E essa aula tá lá até hoje, eu não quis deletar. E aí eu gravei essa aula e no dia seguinte eu conheci uma pessoa que era pra outra coisa que eu tava precisando, que era pra Realize, né, minha agência de comunicação. E eu entrei em contato com essa pessoa e essa pessoa tinha experiência com cursos online. E a gente marcou uma reunião para falar de outra coisa e acabamos terminando a reunião já com a data das primeiras matrículas do curso. Então tudo começou a acontecer a partir de um movimento muito pequeno, assim. Eu terminei a sessão, fiz o vídeo de boas-vindas, editei, soltei e tudo aconteceu, né? E depois disso temos muita história, muitos despertandos agora. Então as coisas começam a acontecer. Muitas vezes a gente fica travado porque a gente pensa, putz, pra eu conseguir o que eu quero, eu tenho que fazer tanta coisa, sabe? Pra eu conseguir o trabalho que eu quero, pra eu conseguir o carro que eu quero, são tantas coisas que precisam começar a acontecer que a gente acaba desistindo. E tendo noção de que o primeiro movimento muda tudo, faz assim na cabeça, nossa, sabe? Porque o universo, ele começa a conspirar a favor daquilo, porque você deu o primeiro passo. Às vezes ele só precisa do primeiro passo. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu conto essa mesma história, se eu não me engano, e eu falo do primeiro passo. Teve outra situação também, eu tava naquele processo lá depressivo, tava mal, e aí eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, assim, eu tenho, sei lá, 200 reais na conta, mas eu vou começar, eu vou dar entrada, né, na minha carteira de habilitação. Eu nem dirijo ainda, eu quero dirigir esse ano, mas eu vou dar entrada na minha carteira de habilitação. Eu não sei como esse dinheiro vai surgir, mas eu vou terminar esse curso. Gente, eu só sei que eu fiz isso um dia. No dia seguinte, me deu um estalo de tipo, cara, eu preciso pagar esse curso. Então, eu vou mandar umas mensagens aqui para umas pessoas. Deu, sei lá, 3 dias, eu mandei uma mensagem num grupo contando um pouco sobre o meu trabalho. Foi assim que surgiu a Realize. Eu contei um pouco sobre o meu trabalho lá. E aí, no mesmo dia, assim, sei lá, não sei quantas pessoas, sei lá, umas 300 pessoas curtiram meu post. Eu mandei naquele dia mais de 20 orçamentos, fechei 5 negócios, 5 trabalhos para eu fazer, que foi o suficiente ali para começar a girar, porque como eu fui fazendo um bom trabalho, as pessoas começaram a indicar para amigos, e aí tô até hoje com a Realize, já faz 4 anos, paguei meu curso, casei, tudo com esse primeiro movimento. Então é legal a gente entender que às vezes não vai ter uma resposta, não vai ter algo assim que, é isso, me falaram que se eu fizer, não, você vai ter que dar um passo ali no invisível, né? Mas quando você faz algo na certeza que alguma coisa vai acontecer e você vai conseguir realizar aquilo, é batata, o universo conspira a favor. Então dê o primeiro movimento. Quem fala, me manda mensagem, Lu, eu queria tanto ser despertando, queria tanto entrar no curso. Pensa dessa forma, dê o primeiro movimento, o primeiro passo. Realmente tenha isso no seu coração que as coisas vão acontecer. O terceiro passo, que é o que eu acabei de falar na verdade, né, é o acreditar. É dar esse passo no invisível. É saber que a gente precisa se preocupar com o que a gente quer, né? O que você quer pra sua vida? Você quer isso? Eu, por exemplo, queria tirar minha carta, queria lançar o meu curso. Então eu queria essas coisas na minha vida. Eu queria casar, mas não tinha um ponto no bolso, não sabia nem como eu ia pagar tudo isso. Então, mesmo assim, você dá o primeiro movimento, você dá um salto de fé e acredita. Porque o universo, ele se responsabiliza pelo restante. Então, eu quero isso. E ponto. Você não tem que ficar se preocupando no eu quero isso, eu quero comprar um carro. Você criou ali um vórtice, você criou ali a centelha que vai criar aquilo na sua vida, certo? E aquilo vai sendo alimentado. Pensa no embrião, né, que tá
tá gerando a vida, ele vai crescendo, né? Ele vai criando forma. Então ele começa ali bem pequenininho, aquele desejo, e aí o universo, ninguém manda o embrião se multiplicar, ninguém manda o embrião ficar ali, ai, deixa eu fazer 4, 8, ninguém faz isso. É o universo que faz, que é perfeito. Então imagina o seu sonho, o seu desejo desse jeito. Você jogou ali a ideia, você fecundou a ideia, tá ali. Agora pronto. Quem vai cuidar do resto é o universo. Você não tem que ficar pensando em um monte de coisa. Então, eu vou comprar meu carro. O meu carro tal que eu quero tanto. Mas será que eu vou ter dinheiro? Você fecundou mais um pensamento aqui. Mas será que esse carro eu não vou gastar muita gasolina? Você fecundou outro pensamento. E esse aqui tá perdendo força. Mas será que é isso mesmo? Será que eu tenho que ter esse carro? Você criou outro? Mas será que você tá criando vários outros fragmentos desse desejo que vão tirando a força do desejo? Então o que você tem que fazer? Eu vou comprar tal carro. Acabou. O universo se encarrega. Tá demorando. Tá demorando porque o universo entendeu e sabe de todas as coisas, Deus, enfim, sabe de todas as coisas e sabe que tem que ter coisas têm que acontecer antes. Então só acredita que aquilo foi jogado e que nada fica sem resposta pro universo, entende? Isso aconteceu comigo uma vez quando eu acabei de casar. E aí, na verdade eu não tinha acabado de casar, eu tinha acabado de noivar. E aí eu passei num apartamento na frente de um prédio e eu olhei pra ele, eu tava com o Danilo, eu falei, a gente vai morar aqui. E aí eu não pensei mais nisso, não pensei. E aí toda vez que a gente passava, eu falava, a gente vai morar aqui, a gente vai morar aqui, a gente vai morar aqui. E o Danilo começou a entrar na onda, né? A gente vai morar aqui, a gente vai morar aqui. E aí passou o tempo, a gente entrou a gente ficou 2 anos noivos, então foi bastante tempo. E aí a gente, meio que o assunto morreu, a gente não pensou mais nada contra nem a favor, a gente só, o pensamento tava lá, o embrião tava lá. E aí, quando a gente foi começar a procurar apartamento pra morar, eu fui pesquisando os outros apartamentos, enfim, você vai procurando vários. E nada dava certo, nenhum apartamento dava certo. Eu ia visitar, não deu, eu mandava os documentos, não dava. Aí teve um dia que eu falei, amor, não sei lá, vamos ver uns apartamentos. Aí o Danilo me mandou o link de um, falou, nossa, eu gostei muito desse. E a gente não reconheceu que era o prédio que a gente queria, só que a gente não tava achando nada naquele prédio, já tinha procurado, não tinha achado. E aquele apartamento a gente não tinha reconhecido porque as fotos estavam muito ruins. Tava assim, a qualidade, sabe, não dava pra saber que era lá. E a Danilo falou, nossa, gostei desse apartamento, vamos ver se a gente visita, né? E aí, quando eu fui na corretora, né, fui visitar, era o prédio que a gente queria. No mesmo dia a gente já deu a proposta e moramos lá por 2 anos e pouquinho. Então, mesmo que a gente nem lembrava que tinha jogado aquilo pro universo, tudo aconteceu do mesmo jeito. Assim como esse apartamento que a gente mora hoje, depois que a gente já tava morando lá, eu falava pro Danilo, nossa, eu acho que eu falei umas 2 vezes, a gente vai morar lá um dia. Eu acho que eu nem cheguei a falar, eu pensei só, eu queria morar ali um dia. E pronto, acabou, não fiquei mais pensando também. E aí foi lá e aconteceu. Então, a gente, é óbvio, né, que a gente tem que alinhar sentimento. Eu já limpei várias crenças, por isso que eu falei, primeiro passo, limpa suas crenças, né? Tenta entender se existe crença de não sou merecedor, eu não sou capaz, porque tudo isso, essas crenças vão criando justamente aqueles vórtices que vão diminuindo o seu desejo até ele sumir e você não realizar. Que é justamente, eu falo as coisas e depois eu vejo o meu roteiro e eu vejo que eu falei exatamente isso. Mas o 4º passo e o último é se preparar para confrontar você mesmo, né? Que é justamente sobre as crenças. Você vai, quando você jogar um desejo, principalmente quando você entrar em movimento, por isso que é importante entrar em movimento. Qual o problema da gente estar travado? A gente tem medo, a gente não consegue se movimentar, a gente não consegue sair daquele padrão. E aí a gente fica paralisado. Então, quando você dá o primeiro movimento, você vai ter que, assim, forçar, sabe? Se forçar naquilo, porque vai doer. E aí que entra o pulo do gato, que eu tanto falo da barreira do terror. Vai doer. E aí você vai entrar num processo de muita... de ter que confrontar. Suas crenças vão começar a borbulhar.
e aí você vai ter que pegar elas. Por isso que eu falo da importância do desenvolvimento mediúnico através do despertar espiritual. É isso que eu tanto falo, né? Como você lidar com essas crenças, várias crenças que são coletivas, né? Que as pessoas acreditam e que falam há muito tempo e que você acredita também porque você foi ensinado. Então, como que você vai sair desse padrão? Por isso que é importante o desenvolvimento, né? E aí você vai confrontar e vai ter que bater de frente. Ai, Lu, eu quero desenvolver a mediunidade, mas eu tenho medo. Bem-vindo à barreira do terror, né? Quando a gente tá ali de olho para algo que vai mudar a nossa realidade, que vai fazer toda a diferença, é quando a gente vai ter que confrontar. Então, eu sempre falo, não tem como a gente fugir dessa barreira, não tem como a gente fugir do nosso medo, mas tem como a gente ir com ele mesmo. Vai com medo mesmo, tô morrendo de medo de desenvolver, tô morrendo de medo de buscar algo maior na minha vida, de tentar algo a mais. Eu não sei se eu vou ter dinheiro, eu quero morar num lugar melhor, mas eu não sei se eu vou ter dinheiro. Eu quero ter um carro melhor, mas eu não sei se eu vou poder pagar a gasolina. Dane-se, eu vou fazer acontecer. Eu quero e eu posso, e eu vou fazer acontecer. Eu vou gerar mais renda, eu vou encontrar formas de gerar renda passiva, de qualquer forma. Você vai conseguir. E a gente acreditar e confrontar o nosso medo é o que faz a gente sair da nossa zona de conforto e é o que faz a gente crescer na nossa vida. Não é fácil. E eu fico morrendo de medo quando eu fui casar, a gente não sabia se a gente ia conseguir pagar nossas coisas. E aí quando a gente casou foi quando isso dá uma força, sabe? Eu tenho que fazer acontecer. Então você começa a trabalhar com mais afinco, você começa a fazer suas coisas de uma forma mais focada, você mesmo começa a se forçar, né? A querer fazer aquilo acontecer. Então eu senti medo quando eu fui casar, quando eu mudei pra morar sozinha, né, com o Danilo, sem minha mãe, sem a mãe dele. Quando eu mudei pra esse apartamento, eu fiquei com medo. Então a gente sente medo mesmo, é normal. A única questão é que a gente não pode se paralisar. Então, eu tô com medo de morar pra um apartamento maior, que vai me atender, que vai ser um pouquinho mais caro, mas que vai ser tão bom pra mim. Então eu não vou. Então eu não vou correr esse risco. Eu vou continuar na minha vida do jeito que ela tá. E aí você paralisa, porque você não se coloca em desafio, você não tenta, você fica ali na sua zona de conforto, né? Uma vez eu fui numa palestra que falou assim, tem muita gente que fica na merda, porque a merda é quentinha, mas tá na merda, né? Então às vezes a gente tem que sair, escorregadio, dá medo, mas a gente tem que sair pra gente se estimular a querer ser mais, a querer conquistar mais, né? A querer fazer mais. Então eu sempre tô estabelecendo um objetivo maior na minha vida, sabe? Mesmo que hoje eu não tenha como realizar na hora, mas eu tô ali com aquele objetivo e ele vai realizar, porque eu vou fazer acontecer. E isso te dá mais garra de viver, de trabalhar, de criar. E isso é tão bom, porque quando você tá nesse estado de movimento, de querer criar, você tá o que a gente chama na psicanálise, né, de pulsão de vida. Você tá na pulsão da vida, no incômodo, no querer fazer, no querer acontecer. Quando a gente tá no conforto, a gente tá na pulsão de morte. A gente tá só esperando a morte acontecer, porque a gente não tá mais em movimento, né? Então é muito importante. Se você não tá criando, você tá morrendo. Então quando a gente se coloca em desafio, quando a gente fala eu vou naquele lugar lá, eu vou fazer aquilo que eu quero, que me amedronta, mas eu sei que vai ser bom pra mim, e quando chega lá eu vejo, e aí a gente vê que nem era tão ruim assim, e a gente se movimenta. E aí tem 3 pontos que eu sigo muito na minha vida, que me ajudam demais quando eu duvido, sabe? Quando eu tenho medo da coisa não acontecer, de não, sei lá. 3 coisas. Primeira, você precisa entender que por mais que você mude, a partir desse vídeo você fechou aqui, falou, a Lu falou, eu vou fazer e é isso. Aí você começa a entrar em movimento, mudar a sua vida. Você tem que entender que a sua vida não vai mudar do dia pra noite, tá? Porque você criou essa situação por muito tempo. Tudo que a gente vive hoje é o que a gente criou ontem. Então você tá vivendo, eu tô num dia ruim, não tô me sentindo bem. Então ontem você criou pensamentos, teve vibração ali
que criou hoje uma realidade que você não gostou. Então, a partir de hoje, isso pode ser em relação a semanas, meses, anos, tá? A partir de hoje, você vai começar a criar dentro de você uma nova realidade, que vai aparecer para você amanhã. Porque existe uma lei universal, que é a lei da gestação. Então, tudo que você... É justamente o que eu falei, né? Do embriãozinho, você fecundou ali. Você jogou ali o embriãozinho. Agora ele vai começar a se multiplicar até virar algo físico, material ali, que você conseguir, tem a capacidade de sobreviver, né? Então, tem que entender isso. Porque às vezes a gente fica, nossa, mas eu tô trabalhando, eu tô fazendo ali os exercícios que a Lu passou, eu tô entrando em movimento, mas eu ainda não tô vendo acontecer. Calma, porque você já está acontecendo em outro nível, né, num nível mais sutil. E tudo começa no nível mais sutil, vai materializando até ficar mais denso, né? Então precisa esperar um pouquinho e continuar, nunca desistir. A segunda dica é para você libertar a sua criança interior, né? Quando eu falo criança interior, inclusive no último vídeo sobre zumbido no ouvido, que eu gravei acho que semana retrasada, eu falo bastante sobre a criança interior, né? Que é o nosso lado criativo, né? E é justamente o que eu falei, quando a gente libera a nossa criatividade, a gente fica muito no racional, né? Eu não vou fazer isso porque como que eu vou pagar, como que eu vou fazer, como que eu tenho medo. A gente fica só no racional, no lado esquerdo do cérebro. Liberte o seu lado direito, né? Começa a criar, a ter criatividade, a pensar o que eu quero da minha vida, né? O que eu sempre quis. Por exemplo, ser psicanalista foi a realização de um sonho de infância. Que olha que loucura. Eu, quando eu era criança, eu lembro até hoje, acho que uma professora da escola falou assim pra mim, nossa, o que você quer ser quando você crescer? E eu falei, eu quero ser psicóloga. Não sabia que existia psicanálise, né? Eu falei, eu quero ser psicóloga. E ela falou, não vira psicóloga não, isso é coisa de doido. E isso ficou na minha cabeça. Por um lado, assim, foi bom, porque eu acabei me formando em publicidade, o que foi muito bom pra mim, né, muito bom pro trabalho que eu faço, pra eu entender também o lado da materialização. A publicidade é muito, né, materialização, enfim, e é muito bom pra mim, que tenho muito esse lado espiritual mais, né, estimulado. Então pra mim é bom ter algo que me estimule na materialização. Mas imagina a crença que essa professora colocou em mim, e eu poderia, se eu não tivesse me aberto para minha criança, eu poderia nunca ter feito o curso que eu fiz depois, né, ter me formado, ser psicanalista hoje. Então, quando eu libertei essa minha criança, eu até coloquei lá, quando eu comecei o curso, eu coloquei assim, realizando um sonho de infância, né, realizando, hoje a minha criança tá muito feliz, né, a minha criança interior. Então foi uma realização muito grande, e se eu não tivesse me libertado, talvez até hoje eu estaria lá na agência, vivendo, né, a vida de adulto, que falaram pra mim que era vida de adulto e que tinha que ser assim. E aí hoje eu tô vivendo, criando a minha própria realidade, deixando a minha criatividade fluir. Então deixa a sua criatividade fluir, né? Não se limite, eu sou uma coisa, eu quero ser outra. Não pode. Não, seja uma, outra, junta tudo, faz um bem bolado e vai servir, vai ser bom, né? Estimula a sua criatividade. E mesmo que não seja profissionalmente, sabe? Se permita dançar, cantar, ser feliz, porque quem tá criando tá vivendo, tá saindo da zona de conforto. Isso é muito bom. Mas é justamente, busque sair da sua zona de conforto, sair da sua bolha, né? Então busque novos conhecimentos, vai fazer um curso diferente. Isso que é bom da gente se estimular, né? Eu vou fazer um curso diferente, vou fazer um monte de curso, um que não tem nada a ver com o outro, só pra eu aprender um monte de coisa. Eu tenho época da minha vida que eu encasqueto em aprender alguma coisa nada a ver. Eu, por exemplo, conheço tudo sobre au pair. Eu não quero fazer au pair, não conheço ninguém que faça, que queira, mas eu sei tudo sobre au pair. O grupão, sei tudo. Então, se estimule, aprenda coisas novas, saia da sua zona de conforto, saia da sua bolha. Porque quando a gente fica na bolha, que assunto que você vai ficar preso? Política, o que tá na mídia, só isso. Você não vai aprender nada sobre o mundo, sobre a vida, nada de diferente. Os assuntos vão ser política, pandemia, mídia,
e a famosa que traiu o famoso, e é isso, né? Então saia da sua zona de conforto, expanda seus conhecimentos, conheça pessoas diferentes de você, se abra para o diferente. Isso faz você crescer, isso faz a sua vida destravar. E entrando na mediunidade aqui, pra gente finalizar, sobre os médiums, né? Como eu falo muito aqui sobre mediunidade, eu acho importante falar nesse assunto assim, atrelando. Por que que quando você não desenvolve a sua mediunidade, quando você não desperta espiritualmente, a sua vida trava, né? Por que que existe essa crença? Quando você tá com a mediunidade desequilibrada, e como eu já falei, mediunidade é independente de você não sentir nada e você sentir tudo, tá? Todos nós somos médiums. Quando a sua mediunidade desequilibra, tanto para menos quanto para mais, então eu não sinto nada, eu não me sinto conectada a nada, você tá em desequilíbrio. Eu sinto tudo, é o tempo todo, você tá em desequilíbrio. Então quando entra em desequilíbrio, você entra nesse processo de travamento. Então, ou você tá sendo pouco estimulado, entrou na sua zona de conforto, né? Que acontece normalmente com quem tá ali naquela parte de, por exemplo, você tá até criando, você tá até materializando, na verdade. Você tá ali trabalhando no banco, na empresa, advogado, né? Aquele emprego mais certinho, que pode ser o seu propósito de vida, mas se não for, você tá ali só porque alguém te falou e que as pessoas iam te olhar melhor, que você ia ter mais dinheiro, então você tá ali materializando, mas você não se sente preenchido, não se sente bem, não sente que você tem um propósito. Você tá travado na sua vida, por mais que você esteja materializando. Então você precisa desenvolver, o que eu falei aqui, gente, pra você entender, né? Às vezes a gente não entende as coisas, a gente acha que já entende tudo. Mas só pra você entender, o que eu falei aqui é tipo 10% do que você precisa entender, né? Por isso que eu precisei fazer o curso completo, porque é muita coisa, né, que a gente precisa compreender. Então o que eu falei aqui, você já vai conseguir ali sair daquele estágio, mas você precisa desenvolver, você precisa expandir de fato, né? Quando a gente expande a consciência, compreende os processos espirituais, materiais, tudo, a gente eleva a nossa vibração, e aí a nossa vibração padrão fica uma vibração mais alta. Por isso que às vezes a gente toma um passe e fica bem e depois volta. Porque é como se, eu tô aqui na vibração do medo. Tomei um passe, tô na gratidão, que bom, tô tão leve. Voltei pro meu estágio inicial. Porque isso te puxa. Quando você desenvolve e desperta espiritualmente, você vai elevando a sua vibração. Você vai de fato caminhando para isso. Pensa numa dieta, vamos pensar na dieta. Você tá aqui no peso X, que é o peso que você sempre tem, você não consegue sair dele, o seu corpo está acostumado com ele. Você faz uma dieta de uma semana e emagrece 7 quilos. Nossa, emagreci super, meu Deus, tô ótima. Dá uma semana você volta para aquele peso. Por quê? Você não entrou num processo real de mudança de pensamento, mudança de estilo de vida. Você só fez uma dieta de 7 dias, você tomou um passe. E aí você vai sair da dieta, você vai voltar para o seu estágio inicial. Quando você faz uma reeducação alimentar, você vai aos pouquinhos elevando ali. Eu emagreci 1 quilo em um mês, sei lá. Emagreci 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Tô aqui. Tive um final de semana, então o seu padrão ficou aqui. Tive um final de semana que, nossa, comi um monte de besteira, meu Deus, o Natal. Caí aqui, ixi, engordei um monte. O que vai acontecer? Voltei pro meu estado padrão na semana seguinte. Porque o seu estilo de vida é diferente, né? Então elevar a vibração, expandir a consciência é justamente mudar o padrão X ali da sua vibração. Ela sempre vai estar naquele padrão quando você se desenvolve. Então essa é a dificuldade. Por que que eu consigo criar mais facilmente aquilo que eu quero? Demoro menos. Porque eu já consegui estabelecer a minha vibração num nível um pouco mais elevado, tá? Não elevado do que alguém, do que as pessoas, não. Elevado em relação a mim mesma. Então eu tô aqui na vibração, eu até medi outro dia, eu inclusive ensinei os alunos a medir o deles, mas eu tava vibrando ali em 540, 600, sei lá. Então eu tô aqui numa vibração padrão aqui. Quando, tive contato com alguém que, nossa, super negativo, caiu minha vibração. Eu já tomo consciência,
voltei para minha vibração padrão. Então é rápido, entende? Então é isso que a gente precisa entender. Não adianta a gente querer coisas milagrosas e não se desenvolver e não ir atrás de compreender o que está acontecendo com a gente, porque a gente sempre vai voltar para aquele estágio e sempre vai voltar a travar a nossa vida. Então a gente precisa ter um padrão elevado. Outra coisa, o que acontece? Você tá ali no padrão do medo, não tá conseguindo criar o que você quer. O que dificulta mediunicamente? Você vai atrair seres e pessoas, principalmente seres, pessoas e energias que vão estimular você para ficar ali cada vez mais. Então, a gente só cria aquilo que a gente acredita. Então, se você acredita que, sei lá, eu quero muito mudar pro apartamento maior, dando meu exemplo, quero muito mudar pro apartamento maior, mas eu tenho muito medo de não ter dinheiro para pagar. Então você tá vibrando no medo. O que a vida vai trazer para você acreditar, porque você acredita nisso, ela vai fazer você não conseguir pagar, porque você acredita que você não vai conseguir pagar. Então você precisa mudar a sua crença. Não, eu vou poder pagar sim, porque isso vai me dar mais garra, porque eu vou até poder trabalhar mais, eu vou me sentir mais focada, eu vou querer criar novas formas de poder atender as pessoas, de poder trabalhar, de poder, enfim, ter força mesmo para trabalhar, para querer crescer. Então vai ser ótimo para mim. Não só eu vou poder pagar o meu aluguel, como eu vou ainda crescer mais. Então você vai ressignificando as suas crenças e aí sim você vai elevando o seu padrão. Comenta aqui embaixo, acreditar, aqui nos comentários, para eu saber que você chegou até essa parte do vídeo. Me segue lá no Instagram. Se você não conseguiu participar da turma do Despertar da Mediunidade, clica aqui embaixo para entrar na lista de espera. Eu não sei quando vai ser a próxima vez que a gente vai abrir a turma, mas quando abrir você pode acessar, tá bom? E é isso, um beijo, dê um like aqui no vídeo se você esqueceu e um beijo.